Tá? Ok, então vamos outra vez pegar na aplicação que tínhamos estado a construir durante a aula anterior, já a semana passada, que teve como resultado final isto, não é? Era uma vez uma bola que anda para aqui a passear numa janela e que faz reflexão nas paredes. E além de fazer reflexão nas paredes, o que é que isto faz mais? Bom, se eu carregar em M, mudo o deslocamento, o motion, por isso é que foi a tecla M. Cada vez que carrega em M, passamos a ter um deslocamento novo, gerado aleatoriamente, não é? Estou a carregar de vez em quando em M para fazer isso. E depois também fizemos outra que é, se eu carregar em R minúsculo, diminui o raio da bola. Se carregar em R maiúsculo, aumenta o raio da bola até um valor máximo. Tínhamos depois para aqui uns bugs que já foram corrigidos, que a bola ficava colada às paredes, bem se lembram. E depois o que é que isto fazia mais? E quando clicávamos com o rato, estou aqui a ver o main, né? Porque olhando para o main dá para ver isso tudo. Quando clicávamos com o rato, a bola ficava no sítio, ficava com o centro no sítio onde eu cliquei. Estou de vez em quando a clicar, mesmo que eu clique aqui nos cantinhos, a bola depois sai a partir daquele cantinho, não é? Ok? É isto que faz a nossa aplicação até agora, com base neste código que está para aqui. Que, por enquanto, está tudo num só ficheiro fonte, que esse é um dos aspectos que vamos tratar de hoje. Que vamos tratar hoje vamos arrumar este código. Não vamos acrescentar muitas funcionalidades, mas vamos arrumar este código e fazer algumas alterações com o intuito mais de o código ficar mais arrumado. O que é que isto quer dizer arrumado? Bom, para já vou usar essa técnica de dividir em vários fecheiros-fonte, dependendo do tipo de informação que estamos a tratar com as funções ou com a declaração de classes que temos feito aqui neste código. Por exemplo, a primeira arrumação que eu vou aqui tentar fazer existem para aqui umas classes que têm a ver com a posição e o movimento, que eu acho que são de baixo nível, portanto, e que pode ser útil noutras circunstâncias, e portanto vou já colocar isto num fecheiro separado, onde eu vou chamar mesmo só position, mas também vou lá meter as coisas relacionadas com o movimento. Não sei outro nome mais sugestivo que tenha posição e movimento, mas como acho que meter um fecheiro só com as coisas relacionadas com position é fraquinho, porque aliás temos aqui esta função plus que o que faz é soma uma posição a um movimento. Não é? Portanto, vou aqui criar um fecheiro novo de Kotlin, vou chamar position kt, portanto um fecheiro, enter, já ficou aqui, e aqui é que eu vou meter o código da nossa aplicação, que tem as funções e os data classes relacionados com posição e movimento. No fundo, é isto que vou tirar daqui. Portanto, o data class position, a função que sabe somar uma posição a um movimento, e o data class motion, do movimento. E se calhar vamos arrumar isto por ordem diferente lá no fecheiro. Portanto, vou tirar daqui, Shift Delete, fiz Cut, e agora vou fazer paste aqui. E até vou arrumar isto desta forma. Portanto, primeiro ficam os data classes e depois é que fica aqui a nossa função plus, que serve para somar uma posição com um movimento e retorna uma nova posição. Lembram-se disto? Vamos lá voltar aqui ao nosso código. Pronto, daqui isto já começa com o data class ball, que é o mais importante do nosso programa. Já agora isto já tem aqui uma constante que não está a ser utilizada, vou retirar daqui.
E vamos continuar, então, por exemplo, então o data class ball pode ficar aqui, apesar de podermos também ter um fecheiro só com as operações que lidam diretamente com a bola. Deixa cá ver. Sim, olha, temos aqui mais uma função random motion. Isto é para gerar um deslocamento aleatório. Vou também tirar esta função daqui e vou meter ali no nosso position. Tiro daqui, cut, paste, e também fica a função random motion. Este velocity limits, se calhar só é preciso para o random motion. Vamos ver. Se eu fizer Ctrl e clique aqui e salto para a definição, está aqui. E se fizer Ctrl e clique na definição, passo para a utilização. Olha, é só esta mesmo. Ok, então este velocity limits até vou meter ao pé da função random motion. Portanto, isto sai daqui e vai para o position. As constantes estou a meter ali em cima. Ok. Vamos continuar aqui. Portanto, estava a ver aqui as outras funções até aqui, que já está a função main. Ok, então o que eu vou fazer é as funções relacionadas com tratamento de informação da bola, não este drawball. O drawball acho que não, isto é uma função que tem a ver com apresentação. E também vou meter um fecheiro que fica só com as funções que têm a ver com a apresentação. Porquê? Porque estas funções é que estão mais... esta função, drawball, e outros draws que tivéssemos para aqui, por acaso não tenho mais nenhum, é que estão relacionados com a utilização direta da biblioteca de Canvas para apresentar coisas. Também a função main tem a ver com a biblioteca de Canvas. Ou então deixo aqui. Estou aqui a discutir os critérios à vossa frente, de propósito. Então, olha, vou deixar a função drawball ao pé da função main, e as funções que estão relacionadas com a apresentação e com a utilização da biblioteca Canvas Lib. O resto destas as funções e o data class ball. Não, isto são funções que lidam diretamente com a informação da bola, não é? Temos um move ball que, dado uma bola e os limites, o que faz é retorna uma nova bola, admitindo que se move no motion que tem a bola atualmente, fazendo reflexão ou não nos limites que estão ali indicados. E temos outra função process key, que dado uma bola e uma tecla, retorna uma nova bola, que é o processamento dessa tecla. Oi, o nome, aqui o nome está errado, vou já emendar isto. Para isso, vou já emendar aqui o nome desta função. Isto devia se chamar process key, e falta aqui um O. O que é que eu devo fazer para alterar este nome sem ter muito trabalho? Bom, admitindo que esta função até pode ser chamada em vários sítios do meu programa, não quero arriscar. Faço duplo clique aqui em cima do nome e agora faço refactor, rename, que é o Shift F6. É muito utilizado isto. Então, e agora aqui vou alterar o nome, é só meter aqui um O e agora já posso fazer Enter. Pronto, isto alterou, quer o nome que estava aqui na definição da função, quer no sítio onde estávamos a chamar a função, que por acaso era aqui. E já ficou o nome corrigido. Portanto, o que eu vou fazer, dizia eu, era levar estas duas funções e mais o data class ball para mais um fecheiro fonte que eu vou aqui criar, que se vai chamar ball. Ops, não era isto. É no the ball. Isto. Shift delete. Fiz o cut. E agora paste aqui. Já está.
Portanto, temos isto dividido agora em 3 fecheiros. O da ball tem a função main e a função que faz a apresentação da bola, o drawball. Position tem as funções e os dados relacionados com posição e movimento. Ball tem as funções e os dados relacionados com a alteração da bola. Reparem que estas funções, quer o move ball, quer o process key, não têm nada a ver com o canvas livre, não é? Isto o que faz é, cada uma destas funções retorna uma nova bola com a alteração de estado, dependendo do que nós queremos fazer. Ou é porque quer mover a bola ou quer processar uma tecla. Sim, diz. Ah, está bem. Pois é. Volta para aqui. Exatamente. Portanto, estava aqui com isto a funcionar em fundo, para a gente não se esquecer o que é que anda a fazer. Ok, então, primeiro foi esta arrumação que eu fiz do nosso código, que foi dividir de maneira que, quando eu quero encontrar uma função ou quando eu quero encontrar uma definição de uma classe, epá, eu sei logo o fecheiro onde devo ir à procura disso. Porque defini um critério para a informação que cada fecheiro fonte tem. Além disso, isto estando em fecheiros separados, por exemplo, para trabalho em grupo dá muito mais jeito, porque enquanto um elemento do grupo está a alterar o código de um fecheiro, o outro está a alterar o código de outro fecheiro e não há conflitos se isto estiver em fecheiros separados. Se estiver no mesmo fecheiro, temos mais conflitos. E isto também é uma forma de depois poder copiar fecheiros de um lado para o outro, só porque eu dividi isto em módulos. Mas a principal razão é porque ficamos com o código mais arrumado, ok? Então, o que é que vamos fazer a seguir? Bom, eu queria aqui já fazer uma alteração. Esta função plus, que fizemos assim, que é, dado uma posição e um movimento, isto soma as duas coisas, retorna uma nova posição. Sim, parece-me bem. Mas ainda é que nós estamos a chamar isto? Estamos a chamar aqui pos igual a plus do b.position e o b.motion. Ok. Isto para mim fazia mais sentido que eu pedisse à posição para se somar ao movimento. Ou seja, eu aqui gostava mais de escrever isto desta forma. No sítio da chamada, estou a alterar, estou a tirar isto daqui e pôr assim. Assim até parece esquisitíssimo, fica melhor. Epá, isso tem aquela diferença em vez de dar-lhe nas costas, é nas costas lhe dar, não é? Porque ficou, não escrevo menos sintaticamente. Estou aqui a dizer, olha, peço ao bPosition, chama a função plus, passando como parâmetro o motion, não é? O que é preciso alterar na função plus para poder ser utilizada desta forma? Pergunto eu. Adicionar uma extensão Passa a ser uma função extensão, não é? do position. Uma função extensão de position. Ou seja, afinal, se calhar aqui é que vai ficar mais simples. Vamos ver se fica mais simples. Até vou deixar esta em comentário e vamos adaptar. Vamos fazer a nova versão da função plus para ser chamado conforme estava ali no outro cenário, que é isto. Passa a ser o tipo que nós estamos a estender ao tipo position a hipótese de ter uma função plus que se aplica. Bom, e agora aqui o que é que muda mais? Já está aqui a dar erro, não é? Então o que é que eu No devo meter lugar do aqui em vez de p.x e p.y? this. Podia meter o this, não é? Mas também já sabemos que meter this.x ou meter só this, não houver ambiguidade, ou meter só x, não houver ambiguidade, é o mesmo. Portanto, de facto, aqui fica mais simples de escrever. Eu aqui estou a somar é o y do position ao
Estou a somar o y do position ao dy do motion, que isso sim já foi passado como parâmetro e ao parâmetro m. Sim, de facto, aqui arranjamos uma forma mais compacta de escrever, não é? Que é, temos uma função plus aplicada a uma posição, eu passo como parâmetro o motion. E agora sim, já não dá erro no sítio onde estávamos aqui a chamar. Perceberam esta alteração? Não foi má. Não ganhámos muito no sítio da chamada, mas no sítio onde estávamos a definir a função, parece que isto ficou mais compacto e mais fácil de ler, digo eu. Em Kotlin ainda temos mais uma hipótese, que é dizermos assim: eu chamei esta função a função plus, já com esse objetivo. Plus é o nome que está combinado em Kotlin para podermos fazer a definição do operador mais à custa de uma função. Se eu disser assim, antes da palavra reservada fun, meter aqui operator, então estou a dizer ao compilador de Kotlin que, epá, como isto é a função com o nome plus, e é uma função extensão do tipo position, então se eu fizer um valor do tipo position e escrever mais, e ao lado direito passar um valor do tipo motion, ele chama esta função. Isto é porque o nome da função é plus, que é o nome que está combinado com o operador mais, e eu prefixei a função a dizer isto pode ser chamado a partir de um operador. Isto quer dizer que aqui no sítio onde estávamos a chamar a função, eu continuo a poder chamar a função assim, que ela chama-se plus e é uma função de extensão do position. Mas agora dá para escrever assim, que é, em vez de estar aqui a chamar plus, passa assim. Então, b.position mais b.motion, isto vai chamar uma função plus, se existir, marcada como operator, que seja extensão do tipo do valor do argumento esquerdo do operador mais. E isto agora fica mais simples de ler, não é? Agora sim, b.position mais b.motion dá o novo position que eu estou ali a guardar. E estou a estender as operações que existem no Kotlin para poder usar com tipos nossos. Está percebido isto? Portanto, o que fiz, o nome está combinado, tem que ser plus, tem que ser uma função extensão de um determinado tipo para poder ser utilizado como operador, e o argumento direito é passado como parâmetro à nossa função plus. Isto também está combinado para os outros operadores aritméticos. O minus para o menos, o times para a multiplicação, e por aí fora. Se forem ver a documentação, esses nomes estão combinados e podem ser estendidos com funções de extensão do tipo do valor que serve de argumento esquerdo. Alguma dúvida nisto? Não. Ok. Então vamos continuar. Ainda aqui no the ball, no ball, que era onde estávamos aqui a chamar isto. Já que estamos nesta senda das funções de extensão, eu também acho que este move ball também ficava interessante que se fosse aplicado a uma bola. Em vez de eu passar move ball, em que passo ball como primeiro parâmetro. Não, eu peço é esta bola para se movimentar. Ou seja, no sítio onde estamos a chamar, vamos lá para o sítio onde estamos a chamar este move ball. Olha, até aqui no meio. Neste momento estamos a chamar assim, move ball, em que passe temos uma variável, isto chamava-se BS porque era o ball state. Epá, vou mudar isto agora. Vamos fazer rename desta variável para, em vez de ser BS, passa a ser ball. Portanto, mais uma vez, marquei o nome, Shift F6, que é o refactor rename, e agora basta escrever aqui ball, enter. Mudou em todos os sítios onde nós estávamos aqui a usar a variável ball, BS passou a ser ball. Ok? E estávamos aqui concentrados na chamada à função moveBall, que isto podia ser assim, que era, em vez de eu chamar moveBall, passando ball como primeiro parâmetro, ficava interessante que eu pudesse chamar assim, ball, ponto, move, epá, e nesse caso até se chama só move, porque
é ball, eu estou a mandar mover este, não é? A ball peço para fazer move. E agora já não vou passar como primeiro parâmetro, é como receptor, isto chama-se o receptor da função move. O valor que aparece, que antes do ponto e o nome da função, dizemos que é o valor receptor da função move. Sim, e agora a função move tem que passar a ser uma função extensão do tipo ball, não é? Portanto, vamos lá alterar para este move poder ficar de acordo com o que estamos aqui a chamar. Agora, se eu tentar usar o IntelliJ, já não me vai mandar para lá. Pois não, agora já perdi a ligação. Portanto, agora vou ao fecheiro ball, onde estava o nosso move ball, que agora está aqui marcado. Oi, ninguém está a chamar, está aqui cinzento clarinho por causa disso. Isto passou a chamar-se ball, desculpem, passou a chamar-se só move e é extensão de ball. Ou seja, a bola é o receptor desta função. E os outros parâmetros é que eu passo aqui, aqui à frente. Epá, agora está a dar aqui erro nestes Bs todos. Pois, o que é que eu devo fazer? É tirar os B pontos. O B Posso ponto. simplesmente apagar o B ponto em todos estes sítios, não é? Porque quando eu aqui refiro a position, é o position da bola em causa. O motion é o motion da bola em causa. Portanto, todos os B pontos saem daqui do caminho, não é? Isto até fica mais agradável e mais simples de ler. Ok? Este trabalho que eu estou a ter, é a última vez que vou ter este trabalho, já vou-vos mostrar um processo para fazer isto muito mais interessante, usando o IntelliJ. Olha, mesmo aqui este b.copy, eu agora chamo só o copy, é o copy da bola. Tá? Portanto, o código ficou assim, este move ficou mais simples de ler e se calhar também mais simples de ler quando é chamado, quando é feita esta chamada, não é? Estou a pedir à bola para fazer move. Ok, vamos ver. Então aqui este processo aqui não sofre do mesmo problema? Eu também podia pedir à bola para fazer o processamento de tecla. E isto retorna uma nova bola. Epá, vamos aqui aprender agora mais uma característica do IntelliJ. O que é que eu quero fazer a esta função? A função realmente tem esta assinatura, tem dois parâmetros e retorna uma bola, não é? E eu quero fazer uma alteração na assinatura da função. Então, se eu clicar aqui com o botão direito e for outra vez aqui ao menu Refactor, no Refactor é que estão todas aquelas operações que nós queremos fazer, depois do código já está escrito, queremos fazer um rearranjo ao nosso código. Isso é uma operação de Refactor. Bom, e o que é que eu quero fazer a esta função? Quero alterar a assinatura dela. Olha, está aqui. Ctrl F6, isto já não vale. O Shift F6, sim, o rename é muito utilizado. A troca de assinatura, mesmo que a gente não saiba o shortcut, não é grave. Vamos aqui ver o que é possível fazer. Lá está, eu estou aqui a editar a assinatura da função. Posso, por exemplo, mudar o nome, mudar o tipo de retorno, e estes são os dois parâmetros. Posso, por exemplo, escolher o parâmetro B, em vez de ser o primeiro, é o segundo. Estão a ver? É só trocar aqui. E mais que o parâmetro que antigamente se chamava B era do tipo ball, eu quero que seja o receiver, o receptor. Pronto, então isso deixou de ser um parâmetro e eu com isto estou a dizer, olha, a assinatura da função passa a ficar assim, ball.processkey, e agora já só passa o key, que é do tipo char, como parâmetro. Estão a ver que isto aqui é muito fácil? Portanto, se eu agora também o ball é o receiver, o key é um parâmetro. Mudei a assinatura da função, acabou, refactor, e reparem o que é que ele fez. Além de mudar aqui a assinatura, também retirou para aqui os Bs pontos que estavam a mais no código. Então, e quem chamava a função? Bom, quem chamava a função, vamos ver. Também está aqui. Antes eu chamava com processkey, passando ball como parâmetro, e aqui está ball.processkey.
Portanto, vale a pena conhecer estas ferramentas de refactor. Isto poupa trabalho e minimiza os erros cometidos, porque estas ferramentas tipicamente não se enganam nestas alterações. Então, ok, deixa-me cá ver aqui este código, a ver se está tudo conforme eu gostaria. Sim, portanto temos o data class ball e duas funções que sabem manipular bolas. Bom, isto está no fecheiro ball kt, parece que está arrumadinho, sim. Estou aqui a olhar para este código e não estou a gostar. Reparem, este troço de código que eu marquei agora e este troço de código que eu também estou a marcar agora tem muitas semelhanças, não tem? Isto tem aqui um padrão, não é? Isto é para calcular o dx, mas com base numa decisão que aqui vai ao dx e x, aqui é o limite. Ok, dá para eu formalizar uma função que tenha este código, mas devidamente parametrizado para poder também ser chamada a mesma função para isto. Vocês conseguem me dizer se eu quisesse dar um nome a uma função que ia chamar neste código e essa função também a ser chamada neste código, o que é que vocês diriam que esta função está a fazer? Ou seja, cada um destes blocos de código, o que é que está a fazer? O que é que está a deixar em DY neste, por exemplo? Alguém arrisca a dar um nome a isto ou dizer uma ação? O que é que isto está a fazer? Assim, dito em português. Ninguém sugere nada. Então eu vou dizer, olha, isto o que está a fazer é deixar em DY o DY, o motion DY conforme está, ou o motion DY invertido, dependendo de uma condição. Que afinal, esta condição que está aqui tem muitas semelhanças com esta que está aqui, desde que eu passe os parâmetros adequados. Então vamos lá fazer isto à mão, vá lá. Vamos fazer uma função que há de ser chamada aqui. E eu vou dizer que isto é esta função chamaria invert ou reverse if, que é uma função que troca o sinal de um determinado valor se houver uma determinada condição. E a minha ideia é, eu quero escrever, em vez disto que está aqui em baixo, é poder escrever val dx igual a reverse if, e agora passar os parâmetros para, pouco for necessário, para tentar pôr em evidência o código que está igual nesta parte do dx e depois naquela parte do dy. Portanto, aqui há de ficar val dx igual a reverse if e vou passar aqui parâmetros. E aqui vou fazer val dy, também chamando reverse if, passando parâmetros, mas com certeza que são diferentes para este caso, mas o troço de código é igual. Então, já uma coisa que a gente consegue dizer, então o reverse if vai retornar um valor de que tipo? Inteiro. Um inteiro, não é? Não há dúvida. Pronto, já está. E parâmetros? Que parâmetros é que isto vai precisar? Quantos, pelo menos, vocês estão a ver? Então, ninguém diz nada. 2. Então, por exemplo, para chamarmos o reverse if para o dx, o que é que eu vou ter que passar como parâmetros? Olhando para aqui, a gente consegue dizer, não é? O que é que de certeza vai ser preciso passar como parâmetro? Aqui na chamada. O raio. O raio. Ok. Radius. Acho que esse é o menos importante. Que é usado duas vezes, não é? Aqui e aqui. E neste caso também é usado duas vezes, aqui e aqui. Mais. E antes do raio.
que é que vocês estão a ver que é preciso passar mais como parâmetro para eu fatorizar este código? O motion. O motion. O motion ou o motion, neste caso só o motion dx, não é? Este só está interessado no motion dx. Que é utilizado onde? Olha aqui, para ver se é maior que 0. Aqui, que é para ver se é menor que 0. Depois aqui, para aproveitar o valor negativo do motion dx, ou então aproveitar o valor positivo. Ou inverter o sinal ou não inverter o sinal. Ok. Mais alguma coisa? Os limites. Os limites, ok. Portanto, neste caso, o reverse if do dx, eu vou ter que passar é o limit right, não é? Mais alguma coisa? Há aqui mais um que é, neste caso eu estou a passar o pós.x, neste caso eu estou a passar o pós.y, não é? Sim, este é para decidir também com base no valor que está em pós.x, neste caso. Portanto, epá, mais coisa, menos coisa, vamos conseguir fazer este reverse if. Em que, agora, se for chamado reverse if, para o caso para calcular o valor que fica em dy, o que é que eu hei de passar agora como parâmetros? Estou a passar posicional, há de ser o motion.dy, o pos.y, o limit down e o radius. Ok? Está percebido? Então vais lá fazer a função. Agora é que temos que inventar nomes para os parâmetros que estamos ali a pôr no reverse if. Ora, o primeiro parâmetro é o valor que está em causa, o dx ou o dy, não é? Que eu quero depois retornar é o valor que está lá ou não está. Portanto, eu vou chamar isto o value. Este é o valor que está em causa. O value. Que é do tipo int. É o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é a posição. Pos do tipo int. O terceiro parâmetro é o limite. Do tipo int também. E o quarto parâmetro, bom, é o radius, mas eu também posso dizer que, ok, mas posso chamar aqui radius, que é o radius que está ali. Pronto, e agora podemos meter, isto é só uma expressão, isto vai ser igual a, depois até posso tirar o tipo de retorno, dizer que é do tipo int, porque esta expressão vai retornar um inteiro. Portanto, isto vai ser igual a o quê? Bom, até vou fazer assim. Vou pôr este código, vou para ali e vou adaptar. O que eu quero é, no fundo, pôr em fatorizar este código, não é? Portanto, em vez de motion dx, é o value. Em vez de pos.x, é o pos. Limit right, ok, é o limite. Menos radius, ou, isto aqui outra vez é o value. O pos.x é o pos, este é o radius, isto é o value, isto é o value outra vez. Bom, e se calhar isto fica escrito, agora já ficou tão mais curto que isto fica numa só linha aqui o if, não é? Olha, isto agora dá para ler de uma vez, ou seja, isto que está é avaliar esta condição, que é parametrizada por os valores que foram passados aqui, não é? Para aproveitar o menos value ou o value. E é o que isto retorna. Portanto, está aqui explícito o tipo de retorno, mas até podia tirar isto, porque também é implícito, porque isto retorna um inteiro, que é o value ou menos value, é um inteiro, mas vou deixar o tipo de retorno. E, portanto, sendo assim, posso apagar este código que está aqui e ficar apenas com aquelas duas linhas. Toda a gente percebeu o trabalho que fizemos aqui? Troços de código que nós estamos a ver, epá, isto tem uma estrutura idêntica, deve ter alguma razão, deve ter algo que eu possa fatorizar para evitar estar a repetir isso. E de facto nós ficamos aqui, este reverse if é que faz reverte a direção
do movimento em X ou do movimento em Y, dependendo se ficou nos limites ou não do X ou do Y, conforme o que nós estamos aqui a passar como parâmetro. Há dúvidas nisto? Está percebido? O que é que podemos fazer aqui mais, já agora que estamos nesta senda de melhorar o código e conseguir, se calhar, deixar aquilo que nós queríamos, mas de uma forma mais legível e mais compacta, muitas vezes. Será que podemos fazer mais alguma coisa? Bom, esta função reverse if é mesmo uma função auxiliar só da função move, não é? Nós só metemos esta função porque esta função vai ser chamada 2 vezes dentro do move. Então, em Kotlin, eu posso mesmo declarar funções dentro de funções. Se uma função foi definida só para ser chamada dentro de outra, então eu posso declarar essa função dentro da outra. Vamos ver o que é que a gente ganha com isso. Vamos já ver. Portanto, na prática é dizer o seguinte: vou tirar daqui esta função e vou declarar essa função aqui. Até pode ser aqui, olha. Ou seja, a primeira coisa que nós fizemos na função move foi, primeiro calculamos a nova posição, pós. E depois está aqui definida uma função, que é para chamar 2 vezes, uma vez aqui e outra vez ali. Ok? Qual é a vantagem de definirmos funções dentro de funções? Vou deixar aqui um espaço que é para a gente estar a dar importância. Portanto, estou a definir a função neste momento dentro da função move. A vantagem é que, para já, se é uma função que está definida dentro de outra função, ninguém mais fora da função move tem que saber que existe esta função reverse if. Isto foi uma função só para consumo interno da função move. Foi aqui definida no instantinho. E já agora, se isto é uma função interna à função move, então quer dizer que esta função tem acesso aos valores que estão em causa aqui na função de fora. Ou seja, a função reverse if, se quiser ter acesso aos valores que estão definidas na função de fora, tem acesso a esses valores, porque está no âmbito da execução da função interna. Não ganho muito com isso, porque o value, umas vezes é para ir buscar ao motion dx, outras vezes é para ir buscar ao motion dy. O pós, ok, pode ser o pós x ou pode ser o pós y. Os limites também são diferentes. Aquilo que é igual sempre é o radius. Então, se a função reverse if tem acesso ao radius, se precisar, então eu escuso passar como parâmetro este radius. E estou a dizer aqui, ok, então a função tem acesso ao radius, que é o radius da função move, que está definida exteriormente. Bom, e agora escuso de passar este parâmetro. Ou seja, a função de facto só é parametrizada em 3 coisas que esta chamada ou esta está a usar. A quarta coisa, nem vale a pena passar como parâmetro, porque é sempre a mesma no âmbito da função move. E, portanto, ficamos aqui com uma função interna que só serviu para factorizar código. Repetir código, que é muito mau hábito. Já agora, também, só para deixar a função definida no início, pode ser que se leia depois melhor, vou deixar assim. Portanto, a primeira coisa que a função move fez foi definir uma função cá dentro, que é para ser chamada 2 vezes aqui e aqui. Mas é uma função para consumo interno. Alguma dúvida nisto que andamos aqui a fazer? Quem cala consente, portanto, vou seguir, não é? O que é que eu tenho neste momento de vontade de fazer é para experimentar, a ver se não provoquei nenhum problema nisto. Vou mandar executar outra vez a nossa aplicação. O compilador vai compilar isto tudo outra vez. Olha, e temos para aqui uma bronca, não é? Se calhar não é bronca isto. Pode começar com um motion 00, não é?
Será que isto está a acontecer? É fácil, vou carregar na tecla M. Olha, era mesmo. O M tem outro motion aleatório. Tivemos muito azar agora neste aleatório. Hein? Ok. Olha, agora foi muito devagarinho. Este tem um dx igual a 0 e um dy, que deve ser 1. E agora anda aqui 1 menos 1, não é? Ok. Ok, está arrumada esta parte do código. Fizemos neste fecheiro ball.kt, temos a estrutura ball, uma função move, que sabe mover uma bola, e uma função processKey, que sabe adaptar a bola à tecla que foi premida. Não é? E aqui está, se for M, isto está a chamar o random motion, que é, e no início do nosso the ball, isto também está a chamar o random motion, pois, e tivemos azar, deu 0,0, nasceu a bola parada. O resto está tudo certo. Então, onde é que temos aqui mais trabalho? Epá, esta função drawBall que eu deixei aqui, também tenho vontade de fazer aqui uma coisa, que é, assim como existe já no Canvas um drawCircle, um drawRectangle, um drawText, eu queria era também dar a ilusão de que este drawBall é mais uma funcionalidade que eu estou a acrescentar ao Canvas. E é muito fácil. Basta dizer que isto passa a ser extensão de Canvas. Passa é uma bola como parâmetro, mas hei de chamar é canvas.drawBall. Mais uma vez, agora vou mudar a assinatura com refactor. Trocar a assinatura. E o que é que eu quero fazer? Quer dizer que este canvas passa a ser o receptor. Bom, a assinatura fica assim, não é? Está bom. Refactor. Agora reparem o que é que aconteceu lá dentro. Antes eu tinha aqui canvas.erase e depois canvas.drawCircle. Sim, agora não é preciso, porque aqui eu quero chamar o erase do canvas, que é this.erase, e aqui seria para chamar o drawCircle do canvas, que é this.drawCircle. Como já vimos, isso é redundante, ter ou não ter isto. Só é necessário usar o this quando nós queremos desfazer uma ambiguidade entre uma coisa que eu tinha acesso por this ponto igual a outra coisa com o mesmo nome sem o this ponto. Portanto, neste caso também não vale a pena estar a usar o this. Estou a chamar o erase do canvas só porque drawBall é uma função extensão de canvas, portanto isto está a chamar o erase do canvas e está a chamar o drawCircle do canvas. Aqui passou a ser CV drawBall, CV drawBall e por aí fora. Portanto, mais uma arrumação que demos aqui ao código. Vou aqui apagar este comentário, que já não é preciso para nada. O que é que eu acho que devo fazer mais? Bom, estas constantes radius estão a ser utilizadas no âmbito deste fecheiro, mas o delta radius e o radius limits não tem nada a ver com isto, pois não? Estão bem posicionadas estas definições de constantes? Onde é que estas duas constantes ficavam bem? No ball. No ball, porque é o ball que precisa disto, não é? Portanto, mais uma vez, delete, shift delete disto e vou aqui ao ball e vou deixar as constantes aqui. Sim, estão aqui a ser utilizadas. O delta radius está aqui a ser usado e o radius limits aqui. Ok. Do ball, isto. Senhor, só uma pergunta. O shift não é a mesma coisa que o Ctrl X? Não percebi, desculpa. O shift delete não é a mesma coisa que o Ctrl X? Se calhar é. Eu é que estou habituado ao shift delete em vez do Ctrl X, mas acredito que sim. Ou seja, se eu chegar aqui e marcar texto e fizer Ctrl X, isto também faz o cut. E agora o paste. Sim, é a mesma coisa. Ok, obrigado. Há dúvidas nisto que andámos para aqui fazer? Portanto, o que andámos a fazer até agora foi refactor de código. Tivemos a arrumar as funções e a definição dos dados nos fecheiros certos, ou nos fecheiros adequados, e transformar algumas funções em funções de extensão para tornar o código mais legível e mais simples, mais sintético. Ok? O que é que eu quero fazer mais agora neste código? Depois de ter feito aqui o refactor disto, agora sim, vamos acrescentar algumas funcionalidades.
O que eu queria que isto fizesse também era que, conforme a direção da bola, a bola tivesse uma cor diferente dependendo da direção com que está a andar. Epá, e quais são as direções que eu quero distinguir? Por exemplo, eu vou o quê? Não vou nada. Quero distinguir as seguintes direções. Reparem, a bola, quando agora está com este movimento, anda para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. No fundo, tem 4 direções possíveis. A direção quando o dx e o dy são ambos positivos. A direção quando o dx e o dy são ambos negativos. Depois, quando um é positivo e o outro é negativo. Eu, dependendo de uma destas 4 direções, quero arranjar cores diferentes para a bola. A bola não fica sempre agora vermelha. Vai ficar vermelha e verde. Olha, por exemplo, se estiver a andar para a direita, fica vermelha se estiver a andar de direita para cima e verde se estiver direita para baixo. Se estiver a andar para a esquerda, à esquerda para cima fica azul, à esquerda para baixo fica preto. Está percebido? Vamos a isso. Perceberam o enunciado, não é? Eu agora quero que sejam vocês a dizer onde é que eu vou mexer. Eu quero que a bola seja apresentada com cores diferentes, dependendo da direção em que vai. Onde é que acham que é preciso mexer? No draw circle. No draw circle. Sim, o draw circle, ou seja, que está a ser chamado no ball, não é? Não, que está a ser chamado no the ball, que é este draw ball, não é? Este draw circle é que não vai ser sempre red. Aí sim, está identificado. Está bem, mas o que é que eu faço? Um N. Um N. Um N. Sim, devo fazer. E acham que eu faça o N logo aqui? Não, não quero complicar aqui a história. Vou fazer qualquer coisa assim. Val, color, igual a... E aqui é que vou ter trabalho, não é? E depois aqui mando desenhar a bola com essa cor. Color. Ok? Parece bem? E agora o que é que eu faço aqui? Ajuda. Peço ajuda, vá lá. É um N que recebe o motion, acho eu. Epá, para não complicar aqui as coisas, vamos tentar chamar uma função aqui. E depois a gente faz essa função. O que é que aqui vocês tinham vontade de escrever, chamando uma função? É uma função que, aqui vou chamar uma função que tem que objetivo? Dar a cor da bola. Sim, obter a cor da bola. Mas obter a cor da bola com base em quê? Dx e dy. Dx e dy. Ou seja, essas duas coisas estão No agregadas no motion, não é? Portanto, eu chego à conclusão que eu queria aqui chamar uma função que soubesse transformar um motion numa cor. Um motion em color. Não é? O motion está onde? Onde é que eu vou buscar o motion? Vamos escrever aqui uma expressão para obter o motion. No sítio onde eu tenho aqui o cursor, quero é escrever aqui qual é o valor do motion. Onde é que está? Ajudem-me aqui. O que é que eu escrevo para obter o motion? Então o motion está armazenado onde? No b.motion. É b.motion. Ok, b.motion. Já escrevi, olha. Isto é o valor do motion. O motion é que lá dentro tem o dx e o dy, não é? E agora,
olha, gostava de escrever isto assim, eu quero transformar o motion numa cor. Olha, isto ponto toColor. Pronto, lindo. Eu pego no b.motion, no motion da bola, e chamo a função toColor, que é para converter isso numa cor. Ok? Agora vamos fazer esta função, toColor. Vamos fazer aqui ao pé, que é para ficarmos mesmo ao lado de quem está a chamar. Vá, digam-me vocês o que é que eu escrevo para aqui. Eu quero fazer esta função, que está aqui a ser chamada, e já viram qual é o objetivo, e quero que se possa ser chamada assim. Motion.toColor. Portanto, isto é uma função de extensão de motion, chama-se toColor, não tem parâmetros, não é? E retorna uma coisa de que tipo? Int. Sim, já sabemos que uma cor é um inteiro. Eu assumo que todos vocês já foram ler aquele documento que é pequenino sobre o Canvas Livre e que tem lá informações sobre o que é isso de uma cor. E uma cor é sempre um valor inteiro, mas que tem 3 partes. A componente vermelho, a componente verde e a componente azul, que é o R, o G e o B, não é? Mas sim, cada parte, o R, o G e o B, do RGB, correspondem a uma parte do valor inteiro, não é? Como é que isso está lá dividido? É por bits. Temos no inteiro, que tem quantos bits? No inteiro. 4 bytes. 4 bytes, portanto, quantos bits dá isso? 32. Tem 4 bytes que são 32 bits, certo? E, portanto, cada byte é que corresponde a uma cor. Por exemplo, se eu escrever aqui em Kotlin a constante 0x, vou escrever em hexadecimal, 00 é o byte de maior peso, é 0. Agora, FF, quer dizer que o segundo byte estão os bits todos a 1, não é? Que é 255, se eu transformasse para decimal. A seguir ponho 0 C, quer dizer que o terceiro byte tem o valor 0C, e o último byte, por exemplo, tem FA. Ok? Portanto, eu aqui estou a definir um valor com 4 bytes, mas escritos em hexadecimal. Isto dá a dar uma cor, em que esta parte, que está a FF, é a componente vermelha, R. Isto está no máximo, o vermelho está no máximo, não é? Depois o verde, eu pus só 0C, é um valor baixinho. E depois o azul, estou a meter FA, é um valor alto, portanto isto vai dar uma cor que mistura muito vermelho, com bastante azul e pouco verde. Qual é a cor que dá? Podemos experimentar assim. Mas, de facto, se eu quiser o vermelho puro é... Professor, uma vez que o RGB é só 3 componentes, o professor a passar aí 4, isso não se chateia? Porque o inteiro tem 4 bytes e, portanto, eu também estou aqui a especificar o valor do byte de maior peso. Mas como é 0, escusava de especificar, de facto. Podia meter só os 3 bytes de menor peso. Porque se eu não escrever estes zeros à esquerda, é como se lá tivesse, não é? Ok. Como na biblioteca a gente não só usa os 3, eu achei que nem sequer havia esses últimos 2. Mas porque o inteiro tem 4 bytes. Eu estava aqui a escrever os 4 bytes todos, não é? Mas sim, de facto, eu escuso escrever o byte de maior peso. Se é para pôr 00, zeros à esquerda, não vale a pena escrever, não é? Então, professor, portanto, esta constante que está aqui corresponde a que cor? Vermelho. Vermelho. Vermelho puro, não é? Se eu fizer 00FF00, isto é verde. Ok? Se vocês forem ver no Canvas Livre as cores primárias, básicas, que é com um dos bytes no máximo e os outros a 0, já estão lá definidas. E as cores que eu pedi, que é vermelho, verde, azul e preto, são daquelas que são cores primárias, que é ou cada uma das componentes ou tem 00 ou tem FF, não é?
Mas é possível cozinhar cores com constantes definidas em hexadecimal. Porquê hexadecimal? Porque dá jeito. Porque assim eu sei perfeitamente qual é o valor que eu estou a pôr em cada byte. Tá? Bom, só estou a falar disto para dizer que o porquê de uma cor ser um inteiro, não é? Está aqui. Um inteiro é para eu definir a quantidade de cada uma das componentes R, G e B. Já agora, atenção, quando vocês estão a usar esta convenção de definir uma cor com as componentes RGB, tipicamente o byte de maior peso também tem significado no sistema gráfico que tiverem a utilizar. Como, por exemplo, pode ser a transparência. Uma cor tem 0 no byte de maior peso, é completamente opaca. Se eu meter um valor maior, quer dizer que tem esse nível de transparência. FF no byte de maior peso, nesses sistemas, pode ser uma cor completamente transparente. Também não significa nada depois quando for escrita, porque só deixa ver o que estava por baixo. Tá? Mas estou a falar disto que é para dizer aquele byte de maior peso pode ter significado noutros ambientes gráficos. No caso do nosso Canvas Lib não tem. Não há níveis de transparência na cor. Ok? Bom, mas tudo isto a propósito destes 2 pontos int que eu escrevi aqui. Mas vamos fazer esta função. Então esta função, acham que dá para pôr tudo numa expressão ou não? Posso já meter igual a e escrever a expressão à frente? Como é só um N, acho que sim. Como é um N expressão, dá para fazer tudo aqui. Sim, então isto será o N. E que o N é que acham que eu vou utilizar? Um N em que eu digo já a expressão de condição aqui entre parênteses ou não tenho nenhuma expressão para dar já? Acho que como vamos fazer um N dentro da X e o DY, não podemos passar para antes. Ok, muito bem. Então, vou fazer assim. When. Então, primeira condição, que é quando o movimento da bola é com dx e o dy positivos. Então, o que é que eu escrevo aqui? Nesse caso, quero vermelho. Dx maior que 0 e dy maior que 0. Ok. Dx maior que 0 e o dy maior que 0. Até se for igual a 0. Já estou aqui a meter um maior ou igual, que é para pôr isto à discussão. Então, se o dx for maior que 0, mas o dy for 0, em que cor é que a gente fica? O melhor é considerar que se um deles for 0, ou seja, olha, se a bola estiver parada, também fica vermelho. Ok? Estou a admitir isto aqui. Porque alguém tem que incluir o 0 também, senão, quando fosse 0, não dava nenhuma destas cores, não é? Portanto, vou sempre usar relações de menor ou igual e maior ou igual. Depois já vamos pensar nisso. Portanto, se for isto, então, o que é que dá? Red. Red. Já está. Se, ok, vamos pôr verde. Verde é se o dx, ops, enganei-me aqui, isto é maior ou igual, não é igual maior. Se o dx for maior ou igual a 0, mas o dy for menor ou igual a 0, bom, igual a 0, no caso do dx ser maior ou igual a 0, já não vai cair aqui, mas que seja o compilador a resolver isto, não é? Neste caso, eu quero green. Outro caso que ainda sobra é quando o dx é menor ou igual a 0 e o dy é maior ou igual a 0. Então, neste caso, eu quero blue. E, finalmente, se os dois forem negativos, o dx for menor ou igual a 0 e o dy for menor ou igual a 0, então dá black. Olha, aqui o compilador diz que este N não está famoso.
Porque é que acham que o N não está famoso? Falta o S, é else. De facto, nós humanos que estamos a olhar para estas condições, sabemos perfeitamente que estes 4 casos abrangem todas as possibilidades, não é? Mas o compilador não vê isso assim. Se fosse, nós já vamos ver que há situações em que o compilador consegue detectar se os ramos dos casos abrangem todas as possibilidades. Mas quando é com expressões booleanas, o compilador não verifica isso. Simplesmente admite que nós estamos a experimentar estas expressões de cima para baixo. Ok? E, portanto, sobra o else para eu dizer que o N de certeza que abrange todas as situações, devo usar o else. Epá, então o melhor é usar o else num destes. Olha, se não for nenhum dos outros, else, e agora o compilador já não reclama de nada, não é? Está percebido isto? O compilador tem que ter a certeza que quando passamos neste N, como é um N expressão, tem que dar sempre uma cor. E, portanto, a única forma de garantir num N, sem expressão de condição à partida, é haver um ramo else que abrange todos os casos se não cair nos outros anteriores. Está percebido? Ok, vamos experimentar isto. Portanto, o que eu fiz foi aqui uma função toColor e só quero ver se isto está a funcionar bem. Vá lá, ponho a correr outra vez a aplicação. Ora, aí está, olha a bolinha a mudar de cor. Conforme a direção. Eu disse que era quando andava para a direita e para cima, ficou vermelho, mas depois enganei-me aqui com os DY, não é? Porque o DY é positivo quando anda para baixo. Porque o 00 é aqui o canto superior direito, não é? O canto superior esquerdo, desculpem. Ok? Bom, mas isto foi pretexto para aprendermos mais qualquer coisa. Esta função toColor, mais uma vez, é uma daquelas funções que está a ser utilizada só aqui. Não é? E também com a forma como estamos a fazer, não fica mal assim como função separada. Mas só para aprendermos mais algumas coisas, vou agora fazer o trabalho inverso, que é, epá, como a função está aqui e só está a ser chamada num só sítio, epá, e parece que vai ser uma função tão pequenina, então eu quero é integrar a função na própria função drawBall. Sim, já sabemos que uma das formas é eu chegar aqui e dizer, olha, esta função pode ser definida mesmo dentro da função drawBall, não é? É definida aqui só para ser chamada aqui. Está tudo bem. Mas também não ganho nada com isso porque não melhoro aqui nada do ponto de vista de passar menos parâmetros, isto já nem tem parâmetros. Mas como a função está só a ser chamada aqui, então eu quero substituir, em vez de estar a chamar a função, quero substituir mesmo isto pelo código da função. Não é que eu aconselho, mas vamos fazer esse exercício. Então, professor, não basta só fazer o N e passar parâmetros ao N do b.motion? Ou seja, basta só pegar nisto, não é? E pôr aqui. O igual até já está aqui, vou só apanhar este N aqui, não é? E pôr aqui. Tal, é isto. É isto? Não, Está a dar erros. falta passar dentro dos parênteses o b.motion. Dentro dos parênteses o b.motion. Isso é que é Não. asneira, Carlos. Metemos o b.motion.dx aí no lugar do dxd. Pois é, agora tenho que usar aqui motion.dx, motion.dy, motion.dx, motion.dy por causa disto, não é? Ou então, para não ter que estar a alterar ali, vou definir aqui dois valores, o dx e o dy, não é? Em que dx é igual a... Só para não alterar o n, vou aqui definir o valor dx e o valor dy.
b.motion.dx. b.motion.dx, não é? E o val dy é igual a Motion.dy. b.motion.dy. Ok, isto assim dava. Vamos aprender mais uma coisa do Kotlin. Afinal, eu em vez disto, posso escrever só assim. Val dx,dy igual a b.motion. E agora tiro daqui isto. Olha, já não está a dar erro. O que é isto? Isto é uma forma de eu definir dois valores que quero extrair das duas propriedades do valor que está do lado direito. Eu sei que o motion tem duas partes, duas propriedades. Então, a primeira estou a ir buscar para dx e a segunda estou a ir buscar para dy. Ok? Isto chama-se... Ajuda-me, Paulo. Qual é o nome técnico numa linguagem? É desconstrução, não é? É desconstrução. Ou seja, eu estou a desconstruir este valor em dois valores que ele tem lá dentro. Que é... O resto está implícito, está percebido? Agora, tem que se pôr aqui parênteses, hein? Se eu meter assim, isto já não tem nada a ver, não é? Aliás, isto agora aqui está sintaticamente incorreto. Eu estou a dizer estes dois valores são a desconstrução do valor que está aqui. Quais são os propriedades? É o dx e o dy. Por acaso foi os nomes que eu dei aqui, não é? Mas mesmo que isto fosse A e B, estava certo. Mas não está certo agora é porque assim não tenho valores para dx e dy, o que é que eu estava aqui a ver à frente, não é? Mas do ponto de vista da desconstrução, eu posso dar aqui os nomes que quiser a estes valores, não é? Neste caso é dx e dy. Ok? Vamos experimentar a ver se isto está a funcionar bem. Sim, está tudo a funcionar bem. Eu estou a fazer estas coisas, estas mudanças todas, é só para servir de pretexto, aprendermos mais algumas coisas da linguagem e irmos arrumando o código. Mas, de facto, a melhor arrumação que eu daria a este código era aquela função inicial que eu tinha ali com toColor. Né? E vamos ver. E dá também para ser o próprio IntelliJ a fazer isso, que é, epá, eu tenho aqui esta expressão. E eu queria colocar esta expressão numa função. Agora quero fazer ao contrário. Vejam o que eu vou fazer. Selecionei este código. Está aqui. E agora faço. Clico com o botão direito. Refactor. E o que é que nós temos aqui? Temos aqui function. Refactor. Function. Esta operação de refactor o que faz é, do troço de código que nós selecionamos, ele vai tentar extrair uma função. Vamos ver. Olha, diz logo, sim senhor, dá para fazer por isto numa função. Vou precisar de passar os parâmetros dx e dy, porque com a expressão que nós selecionamos, não é? O dx e o dy é preciso passar como parâmetro esta função. Sim senhor, então, se eu agora disser aqui, e o nome da função chama-se toColor. Pumba. Fiz isto, ele declarou a função aqui embaixo, estão a ver? Private, que é uma função, ainda não falámos disto. Porquê é que ele pôs esta função como private? Porque é uma função que está a ser só utilizada pelas funções deste ficheiro. Esta função não pode ser utilizada fora deste ficheiro de bol.kt, porque foi definida como privada. Isto é um bom pretexto para também pensarmos nisto, que é das funções todas que nós já declarámos aqui nos módulos, algumas delas podem ser privadas. Bom, mas já agora eu vou alterar isto, que é, ele só pôs isto a passar os parâmetros dx e dy, porque era de facto os dois valores que eu já tinha aqui separado. Se eu quiser passar aqui vou reformular isto para passar outra vez a função extensão toColor, extensão de motion,
que assim já tem dx e dy também, e vou outra vez passar a chamar a função assim, b.motion.toColor, e isto era, voltámos outra vez àquela função que tínhamos há pouco, e bem, porque acho que esta subdivide mais o problema. toColor agora não tem parâmetros. Esta função até vou declarar logo aqui no início. Pergunto, há mais funções privadas que podem ser definidas neste módulo? O que é que acham desta função drawBall? Esta função é chamada por quem? Pelo Canvas? Esta função é chamada pelo Canvas. Errado. Então, eu estou a perguntar onde é que esta função está a ser chamada. Não estou a dizer que esta função... Não perguntei se esta função é extensão de quê. A função drawBall está a ser chamada onde? Na main. Na função main. E aliás, se eu pedir ajuda aqui ao IntelliJ, se carregar na tecla Ctrl e clique em cima do nome, isto mostra-me os sítios onde está a ser chamado. Está a ser chamado 2 vezes. O drawBall está a ser chamado uma vez aqui, sim, e está a ser chamado outra vez aqui. Ok? Então esta função não pode ser privada? Pode. Pode. Isto minimiza os erros, que é, então esta função não fica a poluir o espaço de nomes global, que é onde as funções globais estão todas definidas. Isto é uma função privada a este módulo. Quer dizer que só as outras funções que estão neste módulo podem chamar esta. Isto é, de facto, o drawBall é chamado por Canva, é chamado pelo main, e o toColor só é chamado pelo drawBall. Portanto, estas duas são privadas. A main é que não pode ser privada, porque a main é chamada lá de fora. Quando é para pôr o programa em execução, a função main tem que ser pública. Vamos também só fazer uma revisão aqui nas outras funções. Esta função plus pode ser privada? Não. Não, porque está de ser chamada noutro módulo, noutro fecheiro KT, não é? A função random motion pode ser privada? Não, também está a ser chamada noutro módulo KT. Então, só basta fazer aqui esta revisão final. Estas duas funções, alguma delas pode ser privada? O move e o process key? Não. Não, nenhuma delas pode ser privada. Mas todas as funções que podem ser privada, é melhor nós declararmos como privada, porque minimiza os conflitos de nomes na nossa aplicação. É que se eu posso ter 2 módulos com funções exatamente com o mesmo nome e a mesma assinatura, desde que sejam privadas em cada um dos módulos, isso não dá confusão. Está percebido? Atingimos o nosso tempo de aula, não é? Isto é até às 5. É. Portanto, isto era o que eu tinha para passar como mensagem de hoje. A aula terminou. Se tiverem alguma pergunta, força. Senão, isto é o resultado final desta aula. Não se esqueçam, portanto, não sei se a próxima aula, quarta-feira, ou no outro dia a seguir, quinta-feira, é que vai ser aula prática. De qualquer forma, eu vou deixar um aviso no Moodle para dizer como é que há de ser. Porque eu estava a prever, estava a planear que a próxima era prática e assim vou ter que saltar já para a matéria nova e depois é que fazemos a prática, mas ok, vou tentar fazer a aula prática na quinta-feira e não na quarta. Vou tentar fazer isso. Ok? Pronto. Gostei muito deste bocadinho. Até à próxima. Pronto, vou fechar a loja também. Sim, senhor. Abraço a todos, vá, fiquem bem. Força nisso. Professor, já agora, já está marcada a ficha, a primeira ficha? Sim, não está marcada, não, mas está planeada para o final da semana que vem. Final da semana que vem. Ok. Sim. Ok. Está bem? Só uma dúvida. Sim.